Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sim, o quadro Boatão do Dia surgindo aqui numa quinta-feira pela manhã, mais porque eu gosto do nome Boatão do Dia do que por ser um boato de fato, afinal de contas é uma notícia que veio de forma discreta na rede social, mas veio, de fato, uma notícia, não uma invenção, um boato, enfim. Uma troca entre Santos e Atlético Mineiro foi negociada. Guilherme iria para o Galo e o Santos receberia o Igor Gomes, o Igor Rabelo e o perdão da dívida pelo Patrick. Tentador. É sobre isso que falaremos neste vídeo. Tal situação surgiu num tweet do Pedro Rocha, ele é repórter do GE. Você vai reconhecê-lo, talvez por outra coisa, mas com certeza porque ele é o autor da famigerada matéria Fila de desculpas para o Lucas Lima. Já diria Avril Lavigne, complicated, mas ele escreveu o seguinte em seu Twitter. A negociação foi encerrada, mas vale pela curiosidade. Santos e Atlético Mineiro estiveram próximos de fechar negócio nas últimas semanas. Guilherme iria para o Galo, em troca do perdão da dívida de Patrick, e os empréstimos de Igor Gomes e Igor Rabelo. Aí ele pergunta, aprovariam? E eu assumo que não tenho certeza. Inclusive, antes de opinar, passou completamente batido por mim, ou se eu li numa live do trio, eu apaguei da minha memória, que no último sábado o GE, que no caso é a mesma empresa do Pedro Rocha, publicou a seguinte matéria: Guilherme vive indefinição após Santos negar proposta do Atlético Mineiro pelo atacante. E segundo essa matéria do GE, que eu, cara, sério, eu não lembro de ter visto, a liberação seria uma ajuda na dívida do Patrick, mais uma quantia em dinheiro. Olha, ambas as situações são muito tentadoras, né? Eu ia falar principalmente, mas na verdade, unicamente pela questão do perdão da dívida do Patrick. Se você não está sabendo, sua saúde mental está em dia. Se você está sabendo, você está mal que nem eu. O Santos teve uma acusação, né, feita pelo Galo na Câmara Nacional de Resoluções, eu esqueci, desportivas talvez, a CNRD, salvo engano. Enfim, o Galo entrou na justiça contra o Santos por dívida pela compra do Patrick, porque a nossa vida futebolística realmente é emocionante. Então, o processo nessa CNRD é mais longo do que na FIFA, mas é o famoso risco do transfer ban e outras punições. Então, o Santos está devendo para o Galo. O Galo acusa o Santos de não ter pagado nenhuma das parcelas da compra obrigatória do Patrick. Se você não lembra, no passado era empréstimo, a compra passou a ser obrigatória em janeiro. Não tinha valor fixado, não era nada disso, era obrigação. Quer dizer, não era opção, era obrigação. O Santos ia comprar, estava no acordo desde sempre. O Patrick, que claro, não está no Santos, está no Atlético Paranaense, mas está sob contrato com o Santos até o fim do ano que vem, porque o mundo... Ai, ai, é maluco. Mas eu entendo, apesar de ser tentadora exclusivamente por essa questão de o perdão da dívida, o Santos recusar. Se é que foi o Santos que recusou, né? Ele não tá falando isso, o Pedro Rocha não tá falando exatamente isso. A matéria do GE até fala. Diz que o Santos não quis abrir conversas mais detalhadas, deixou o tema engavetado. Claro, de novo, é difícil dizer não para proposta, para a ideia de não ter que pagar o Patrick. Mas eu entendo porque, se o Galo realmente queria se livrar dos jogadores, tanto o Igor Rabelo quanto o Igor Gomes, não são exatamente nomes que a gente olha, apesar de um deles ser zagueiro, né? O Igor, mentira, o Rabelo, não são nomes que a gente olha e fala, ok, não é um nome, né, na verdade, que resolve a nossa zaga, titular absoluto. Tanto que ele basicamente tem 3 jogos no ano no Galo. Não tá jogando, não tem espaço lá. Não sei até que ponto seria útil aqui. E o Igor Gomes, assim, não é exatamente uma solução para nada. Acho que o Santos carece de problema no meio, sim. Mas o Santos, na verdade, perderia um ponta, né? E hoje você enxerga o meio, com peças como Neymar, Roleiser, um pouco do Barreal, muito do Bom Tempo. E, enfim, você pode alegar um Tassiano aí, mas vamos evitar. Então eu entendo que o Santos perderia um ponta e hoje o Santos, querendo ou não, sofre. De repente, a lesão do Soteldo fez o Santos desistir. De repente, a ausência do Neymar, por mais que hoje ele não seja ponta,
fez o Santos desistir dessa negociação. Então é algo a se pensar. Será que a lesão do Soteldo, a lesão do Neymar, fez com que o Santos desistisse de sair, de deixar o Guilherme sair nessa situação? Talvez, o Guilherme que deve ser titular nessa quinta contra o CRB. Inclusive eu levantei na live do trio. Bom, se essa negociação começou a existir, claramente o Santos pensa numa venda, no empréstimo. O empréstimo eu acho difícil, mas numa troca, né? Do Guilherme por alguém ou numa venda do mesmo. Só que ele completa 7 jogos se ele entrar em campo contra o Vitória, né? O jogo do CRB não conta na contagem do brasileiro, que o limite é de 6 jogos para você se transferir para outro clube. Será que ele entra em campo no domingo? Aí a gente só pensaria numa venda para fora. O Santos então aqui deduz que ele vale mais do que a dívida do Patrick. Eu acabei de jogar minha caneta no chão, peraí. A dívida do Patrick, mais 2 jogadores que tem um valor baixo hoje, né? Não estão exatamente se destacando. O Santos acha que consegue vendê-lo por mais? O Santos acha que consegue pagar essa dívida do Patrick sem precisar vender o Guilherme? O Santos vai vender mais um jovem e ficar com um jogador mais velho, não tão bom assim, sob essa justificativa? A gente no futuro vai olhar e falar, meu Deus, era só ter emprestado o Guilherme, como a gente faz com o Baço hoje, e ter evitado um transfer ban? São várias questões que a gente tem aqui. Por fim, eu questiono, na verdade, o Santos enxerga que o Guilherme vale mais do que isso? Ou o mercado enxerga que o Guilherme vale pouco? Por que essa segunda parte? Porque o Santos teve uma oportunidade de, segundo Pedro Rocha, 2 jogadores que não tem valor alto e uma dívida, que é alta, mas é uma dívida. Será que o mercado não quer o Guilherme? Será que o Guilherme tem mercado na Série A com gente comprando? Não era o caso do Galo. Então fico nessa expectativa aí quando abrir a janela para saber o que o Santos vai fazer, porque independentemente de jogar o 7º jogo, beleza, aí não consegue vender para o Brasil, mas pode vender para fora. Não é exatamente um boatão, mas eu queria fazer alguns comentários sobre essa situação do Guilherme. Eu achei interessante, mas eu quero o seu comentário. Nos vídeos recentes vocês têm mandado muito bem nos comentários. Vocês sempre mandaram muito bem nos comentários. É que nos vídeos recentes realmente estão assuntos legais, estão debates bacanas. Vocês são maravilhosos. Até mais tarde, né? Depois de jogo. Meu Deus, tem jogo hoje.